Vamos ler a palavra do Senhor? Diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Senhor Deus, obrigada por essa palavra. Fala conosco em mais esta palestra, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Irmãos, nós estamos em um congresso, então hoje nós vamos fugir um pouco da liturgia normal e eu vou estar realizando uma palestra. Na verdade, um ensinamento para a igreja. E aí, não só para os congressistas, como a gente costuma fazer em nossos congressos, no domingo à noite, é algo para toda a igreja, né? Então, eu vou estar falando de algo que eu não sei se vocês desejam ouvir, mas eu tenho certeza que é importante que vocês ouçam nessa noite. Vamos juntos aqui, vamos entender o que está escrito nesse texto. Paulo diz a Timóteo para que ele permaneça naquilo que ele aprendeu e daquilo que ele foi inteirado. Mas o que foi mesmo que Paulo está dizendo que Timóteo aprendeu, que Timóteo foi inteirado? Aí no versículo 15 ele explica: as sagradas escrituras. E por que Timóteo tinha que permanecer nisso que ele aprendeu, nas sagradas escrituras, naquilo que ele foi inteirado? Por quê? E aqui também Paulo diz: porque são as sagradas escrituras que nos fazem sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Esse é o motivo. E ainda esse texto traz algumas outras informações. Paulo diz que Timóteo tinha que permanecer nisso, na palavra do Senhor, que ele aprendeu desde a meninice, desde pequeno, desde a sua infância. Timóteo vinha aprendendo a palavra do Senhor. E quando diz isso, também Paulo enfatiza algo. Quando ele diz assim: permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, permaneça nisso, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo está dizendo: você não aprendeu de qualquer um. Leve em consideração quem te ensinou. Quem te ensinou tem autoridade para te ensinar. Ele está dizendo: de quem você aprendeu, ou de quais pessoas você aprendeu, você tem que levar em consideração, porque essas pessoas são pessoas idôneas, capacitadas, preparadas, que sabiam o que estavam te ensinando. De quem mesmo? Interessante, gente, que a palavra quem aqui, no grego original, em que foi escrito esse texto, está no plural. Só que quando é trazido para o português não tem o plural de quem. Não existe a palavra quens. Não é isso? A gente não fala isso. Tem algum professor de português aqui? A gente não pode falar quens. Não existe essa palavra. A palavra quem é utilizado tanto no plural quanto no singular. Mas aqui está se referindo a mais de uma pessoa. Houve mais de uma pessoa que ensinou a Timóteo as Sagradas Escrituras. Porque se não fosse, Paulo não teria colocado essa palavra no plural, como está no original. Então, de quem mesmo Timóteo? Quais são as pessoas mesmo que ensinaram Timóteo as Sagradas Escrituras? Nós descobrimos no próprio livro de Timóteo aqui, nesse mesmo capítulo, na segunda carta, no capítulo 1, no versículo 5, que quem ensinou a Timóteo as Sagradas Escrituras foram sua mãe e sua avó. Paulo diz assim: Paulo diz que Paulo, traz sempre à memória a fé não fingida que há em Timóteo. E que houve primeiro, antes de haver em Timóteo, houve nas suas ensinadoras, que houve primeiro na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. Então o que Paulo está dizendo aqui? Você aprendeu com sua avó, com a sua mãe, sua família te ensinou as Sagradas Escrituras,
Permaneça nisso. Continue nisso. Continue aprendendo a palavra, continue estudando a palavra, continue amando a palavra, continue ensinando a palavra, continue pregando, vivendo a palavra. Continue na palavra. E nós sabemos que Deus sempre deu, obrigada, Val, à família a responsabilidade de ensinar a palavra. Desde o Antigo Testamento, a gente vê isso no exemplo de Timóteo, mas desde o Antigo Testamento a gente sabe disso. Que Deus deu essa responsabilidade à família. No capítulo 6 de Deuteronômio, o Senhor diz o seguinte, a partir do versículo 6. E estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. E ensinarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também a atarás por sinal na tua mão. E te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha o que Deus disse aqui. Olha, você como pai, você que faz parte dessa família, tem a obrigação de ensinar a palavra. Você vai ensinar em todo o tempo, você vai ensinar quando estiver indo para o campo, porque nessa época aqui, a agricultura era de subsistência, a pecuária era de subsistência, então eles trabalhavam a família junto. Então quando você estiver levando seu filho para aprender a profissão, você vai ensinar a palavra. Quando você estiver voltando, você ensina novamente. Quando você estiver indo acordando com seus filhos, ensine a palavra. Quando estiver indo dormir, ensine novamente. Na hora das refeições, continue ensinando a palavra em todo o tempo. E que a palavra esteja sempre com vocês, marcada, lembrada, através do sinal na tua mão e selo nas frontais, entre os olhos. E também na tua casa, que ela esteja ali, nos umbrais da porta. Viva a palavra, esteja com a palavra, caminhe com a palavra, em todo o tempo com a palavra. Ensine a palavra à tua família, é tua responsabilidade. É isso que o Senhor está dizendo. E aí, só que tem uma questão. Como vamos ensinar se não aprendermos? Como ensinaremos se a gente não tiver domínio, segurança na palavra do Senhor? Na educação judaica, o Senhor fez o seguinte: o Senhor preparou os pais para ensinar os filhos. E o Senhor preparou os pais para responderem às questões dos filhos. E os pais estavam preparados para isso. O Senhor falava assim, ó, o que dizia, o Senhor estava dizendo, em Êxodo 12, 26. Quando seus filhos vos perguntarem, o que é isso? Que ritual é esse? Aí vocês vão responder. O Senhor explica a resposta, que era relação à Páscoa. Vocês vão dizer o que é isso, vocês vão explicar. Aí em Deuteronômio 6, 20 e 21. Quando o seu filho no futuro te perguntar o que significam esses testemunhos, esses estatutos, esses juízos, ou seja, o que significa tudo isso que Deus escreveu, que Deus mandou escrever, que Deus ordenou, o que significa isso? Aí o Senhor diz, e vocês vão responder, pais, assim, assim, assim. E aí em Josué também 4:20, o Senhor fala, e quando lá no futuro os seus filhos te perguntar, quando eles te perguntarem assim, ó, que pedras são essas? As pedras tiradas do Rio Jordão? Vocês vão explicar que este é um memorial de quando o povo passou pelo Jordão a seco, quando Deus abriu as águas do Jordão. Vocês têm que estar preparados para responderem aos seus filhos. Então vocês precisam aprender. Aí o que eu vou dar um adendo agora, que eu não posso perder essa oportunidade. Venha para a EBD aprender. Aprender para ensinar. Venha aprender. Mas ensinar a palavra do Senhor é responsabilidade da família, mas também é responsabilidade da igreja. Desde o início, Deus responsabilizou a família e responsabilizou a igreja pelo ensino da palavra. E eu não estou falando, quando eu falo da família, só de ensinar crianças, não. Eu estou falando de ensinar todos os membros da família, de compartilhar a palavra. E eu também não estou falando da igreja ensinar apenas as crianças, não. Ensinar toda a igreja. Todos os irmãos, de todas as idades. É responsabilidade da igreja fazer isso. Quando Paulo diz assim, ó, Timóteo, leve em consideração de quem tu tens aprendido,
Ou seja, permaneça naquilo que tu aprendeu e que foi inteirado, ó, essa expressão, e leve em consideração de quem veio isso. Estava falando de Lloyd, sua avó, estava falando de sua mãe Eunice, mas Paulo estava falando de si mesmo. Porque lá em 1 Timóteo 1:2, Paulo diz que Timóteo é seu verdadeiro filho na fé. Ele ensinou a palavra a Timóteo. Então ele está dizendo assim, leve em consideração que eu também te ensinei. Quando diz assim, foi inteirado, está dizendo do ensinamento que Paulo deu a respeito de Jesus Cristo e da salvação pela graça. Foi Paulo que inteirou Timóteo dos últimos acontecimentos, que Jesus tinha vindo, morrido na cruz do Calvário, ressuscitado e que hoje está ao lado de Deus intercedendo por nós. É Paulo que ensina dessa graça salvadora a Timóteo. Então Timóteo está sendo alertado para permanecer na palavra do Senhor que ele aprendeu em casa e na igreja, com o mestre Paulo, líder da igreja. Então permaneça naquilo que você aprendeu com a sua família e que aprendeu na igreja. E assim também foi desde sempre. O próprio Moisés diz assim, ó, que o Senhor ordenou, quer ver? Deuteronômio 4:14. Também o Senhor me ordenou, é Moisés dizendo, ó, me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais ao possuir. Moisés está dizendo, ó, o Senhor me disse que eu sou mestre, eu tenho que ensinar, que é minha responsabilidade como líder espiritual do povo de Deus. Aí ele diz assim ainda, ó, no mesmo capítulo, no versículo 10. Ajunta-me esse povo. É Deus dizendo a Moisés, ajunta-me esse povo e os farei ouvir minhas palavras. Aprendê-las-ão para me temerem todos os dias na terra que viverem. E as ensinarão aos seus filhos. Olha o que Deus está dizendo para Moisés. Moisés, eu ensino o povo a palavra. Eu te ensino também e tu transmite, ensina também ao povo. Tu como mestre, como líder da igreja. Naquela época como líder do povo de Israel, mas trazendo para nós hoje seria o líder da igreja. E você ensina ao povo todo junto. Todo mundo, junto, é a reunião do povo para aprender. E este povo vai para a sua casa ensinar a sua família. É igreja e família trabalhando junto para o ensinamento da palavra do Senhor. É igreja e família caminhando junto para aprender a palavra do Senhor. Esse sempre foi o propósito de Deus. E ao longo da história, irmãos, Deus deu estratégias para o povo dele ensinar a palavra. Se tivesse tempo, poderíamos falar das sinagogas, das escolas que estavam elementares, que eram ligadas a essas sinagogas. Mas como não temos tempo, nós vamos vir direto ao presente. Nós vamos à principal estratégia de ensino da atualidade dada à igreja. Vocês sabem qual é a principal estratégia de ensino dada à igreja do Senhor hoje? Quem sabe? É para responder mesmo. Alguém no templo sabe? Ninguém sabe? Vou apresentar para vocês. A escola bíblica dominical é a principal estratégia de ensino da igreja atual. Ela começou em 1780 e foi se desenvolvendo, se ampliando para atender toda a igreja. É a única atividade da igreja que ao mesmo tempo ensina crianças, bebês, até pastores. Isso acontece ao mesmo tempo, porque criança pode até estar no culto, como nós temos algumas aqui hoje, mas o ensino não está focado nela, na necessidade da sua mente, no que ela compreende, nas palavras que chegam ao coração dela. Mas na escola dominical, todos têm um ensino voltado para si. Por isso, é a maior agência de ensino do mundo, a maior e a melhor. Não é? Vocês concordam? Amém? Bem, vou falar um pouco da escola dominical para vocês, porque meu objetivo é apresentá-la um pouco hoje. A escola dominical, ela ministra um curso bíblico-teológico completo. Quem frequenta a escola dominical aprende de forma grandiosa, tem
um curso bíblico teológico completo. Se você é assíduo, você tem isso. E ainda a escola dominical tem um ensino diferenciado. Sabe por quê, irmãos? Porque a escola dominical, ela se organiza de forma sistemática. O que é isso? Ela tem um currículo organizado de forma sistemática. Currículo é aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente estuda. E na escola dominical, ele não acontece de forma solta. Um dia ensino sobre Noé, no outro dia não, nós estamos ensinando Apocalipse. Não é assim. O currículo está organizado como se fosse um sistema que dura 3 meses. E nesses 3 meses, o tema é trabalhado com aquela classe. É reforçado, é ampliado, é aprofundado, é discutido, é melhorado. E essa aprendizagem vai crescendo, 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 crescendo. É a única agência de ensino da nossa igreja que faz isso. Como desprezar isso? Sabemos também que podemos aprender coisas em muitos outros lugares, inclusive da palavra do Senhor, não é isso? A gente aprende nas redes sociais, a gente aprende em diversos cursos da nossa igreja, em palestras que a gente escuta. Não é isso? Todo mundo aprende. Mas a grande diferença da EBD é que ela organiza o seu aprendizado. Não fica solto. Você sabe o meio e o fim. O começo, o meio e fim. Você compreende aquele assunto na sua totalidade. Você tem profundidade nele porque ele é mastigado durante 3 meses. Com diversas situações, com diversas coisas que acontecem, com diversos exemplos. E eu vou explicar qual é a diferença. Vamos supor que um jovem aqui decida fazer medicina. E ele fala, e eu vou me preparar para isso. Aí ele começa a assistir série de medicina. Ele começa a ler artigos de medicina. Aí ele lê vários textos, vários artigos, inclusive artigos que estudaram na faculdade de medicina. E ele também, além disso, ele começa a ir para algumas palestras. Ele está preparado, ele pode ser médico? Não. Ele vai ter que ter um estudo organizado, sistemático, coeso. Um estudo amplo, aprofundado, para que ele consiga ser um médico. Por isso ele precisa ir para a escola de medicina, para a faculdade de medicina. Assim é a EBD na nossa realidade. Nós aprendemos muitas coisas, mas é na EBD que a gente vai sistematizar para nos tornarmos grandes obreiros, grandes mestres, pessoas que vão ser usadas como instrumento de Deus grandioso. Lógico que temos outros cursos, temos curso de teologia que faz a mesma coisa, que nós temos aqui, a FATECBA, do nosso pastor Davi Boa Sorte, mas a EBD é para todos, é para criança desse jeito, é para adolescente desse jeito. Além disso, na EBD a gente aprende em grupos pequenos. Aqui eu estou ensinando para vocês e eu estou só falando. Mas se tivesse num grupo pequeno, a gente estaria discutindo, debatendo. Vocês iriam falar algo, iriam participar. E o pensamento da gente, a organização para falar do pensamento da gente é muito superior apenas para ouvir. Eu tenho que organizar minhas ideias aqui para me expressar de uma forma que faz com que eu aprenda muito mais do que se eu estivesse apenas ouvindo. E a EBD permite o aluno perguntar, participar, tirar dúvida, discutir, apresentar exemplos. E isso faz com que o aprendizado seja ainda mais amplo. Ainda tem uma coisa. Na EBD, nós temos professores que estudam e preparam suas aulas durante uma semana, pensando em você, nos seus alunos, naqueles que vão ouvir, naqueles que vão aprender, buscando metodologias adequadas para que a aprendizagem seja sistemática, legal, profunda e ampliada. Disse isso tudo da EBD para vocês, tirei esse tempo de propósito. E no domingo, porque realmente eu quero falar para quem não vem também para a escola dominical, para quem não costuma frequentar. Então, e alguns podem dizer, irmã, eu concordo, mas eu não consigo vir para a EBD. Porque a escola dominical é desprezada ainda por muitos. Muitos ainda não aderiram a ela, muitos nem conhecem, talvez não se aproximaram dela porque não conhecem ela bem, e eu apresentei hoje, estou apresentando, e outros podem dizer assim, irmã, eu tento, eu venho 1, 2 semanas e desisto. Porque tem muitos empecilhos. E quais são os empecilhos que surgem? Sábado à noite tem casamento. Agora nós estamos em pandemia, não estamos saindo, mas no normal, sábado à noite tem casamento, tem aniversário, a gente dorme tarde, não dá para acordar cedo. Domingo de manhã nós temos outras atividades, é o dia que eu lavo roupa,
Aí outros aqui em Conquista, né, no bairro Brasil, nós temos uma feira muito movimentada no domingo, é o principal dia, é o dia que eu vou para a feira, por isso eu não posso ir para a EBD. E outros dizem, é o único dia que eu tenho para acordar tarde, porque eu acordo cedo a semana inteira. Irmãos, eu não estou desprezando, nem dizendo que essas desculpas sejam esfarrapadas, mas isso fala da nossa prioridade. Onde está a nossa prioridade? Eu vou dizer algo para vocês, comecei explicando que a missão de ensinar a palavra é da família, mas também é da igreja, não foi isso? Não foi isso que eu disse há pouco? Se eu, como família, não levo a minha família para aprender a palavra do Senhor, eu estou pegando essa responsabilidade toda para mim. Eu tenho que ensinar, se eu não levo minha família para a igreja, é minha obrigação. E aí, você fica também com as consequências. Eu nunca quis ficar com essa consequência, nem eu, nem meu esposo. Nós sempre decidimos que os nossos filhos aprendem conosco, mas aprendem também com os mestres, com o pastor, com as lideranças da igreja que foram chamadas para ensinar. Eu sempre trouxe os meus filhos para a escola bíblica dominical. Aí é uma decisão. São as decisões que cada um está tomando. Mas eu quero contar um exemplo para vocês de uma mulher. Uma mulher da Bíblia, gente, que decidiu, mais do que levar seu filho para a igreja, trazer a igreja para sua casa. O nome dela é Maria. Ela só é citada pelo nome lá em Atos 12:12. Mas a gente chama ela de Maria, mãe de João Marcos. A igreja primitiva, quando a igreja começou, ela não tinha templos. Então, onde ela se reunia? Onde a igreja do Senhor se reunia? Cada lugar tinha uma casa onde a igreja se reunia. O templo que a gente vê falando lá nos evangelhos, em Atos, ali era o templo dos judeus. Mas a igreja do Senhor não tinha. Então Maria, que era uma viúva e tinha uma casa grande, decidiu que a igreja ensinava na sua casa. Ela abriu as portas da igreja para os apóstolos ensinarem a palavra do Senhor dentro da sua casa. Ela tomou a decisão que a casa dela era o lugar de ensinamento da palavra, oração, e a igreja se reunia para ensinar a palavra do Senhor. E lá estava seu filho, João Marcos. E seu filho foi ouvindo o professor da classe, o professor daquela igreja ensinar a palavra, o nosso irmão, o apóstolo Pedro. E Marcos aceitou a Jesus com o apóstolo Pedro. E Marcos foi ensinado, foi conhecendo cada dia mais de Jesus, cada ensinamento ele estava lá, porque a mãe dele fazia questão que ele estivesse na igreja aprendendo a palavra do Senhor. E Marcos, quando chegou a época da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, Marcos foi junto como missionário aprendiz. E Marcos foi, só que no meio do caminho, Marcos desanimou e voltou para trás. Não sabemos se ele ficou com medo da perseguição, o que foi que aconteceu, mas tem uma coisa. A família que prioriza o ensino da palavra do Senhor na sua casa, que leva os seus filhos, a sua família para a igreja aprender a palavra do Senhor, aqueles que priorizam o ensino da palavra do Senhor, sempre tem um retorno. Sempre tem retorno, porque os filhos são fundamentados, enraizados, estão firmes na palavra do Senhor. Eles podem até vacilar, como Marcos vacilou, voltou no meio da viagem missionária, não seguiu em frente. Mas eles se arrependem, eles retornam para a palavra, eles continuam firmes naquilo que aprendeu. Quando chega a segunda viagem missionária, gente, de Paulo, Marcos quis ir novamente. Ele agora estava animado, fortalecido, ele tinha se levantado. Paulo não confiou nele. Então Paulo foi com Silas para um lado, mas ele foi com Barnabé, o seu primo, ministrar, ensinar, pregar, evangelizar com a palavra do Senhor, porque ele estava fundamentado na palavra. E ainda mais, passou um tempo, Paulo foi preso, e Paulo foi preso em casa, então ele podia receber as pessoas nessa primeira prisão, mas Paulo não podia sair. Então Marcos era um dos ajudantes de Paulo. Olha ele de novo com Paulo. Então Paulo o orientava, o instruía, e ele ia fazer a obra do Senhor, ia pregar o evangelho. Passou mais um tempo, Paulo foi solto, depois foi preso de novo, e agora Paulo estava na masmorra, prestes a morrer.
E Paulo disse assim para Timóteo: Timóteo, me traga hoje um Marcos. Eu ainda preciso conversar com ele, porque ele é muito útil na obra. Glória a Deus, o filho da nossa irmã Maria aprendeu a palavra do Senhor, foi aluno ali de Pedro e era muito útil na obra. E por fim, Marcos, para nós que somos íntimos, esse Marcos é o mesmo que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Mas como assim? Ele não conviveu com Jesus? Não. Ele não foi discípulo de Jesus? Não. E como ele escreveu o Evangelho contando a história de Jesus? Sabe como? Inspirado pelo Espírito Santo, Marcos escreveu a partir daquilo que ele aprendeu com o seu professor Pedro. O que Pedro relatou naquela escola bíblica de lá, Pedro disse para Marcos e para os seus alunos, várias vezes ele contou as mesmas histórias de Jesus, ampliou essas histórias, aprofundou, refletiu, assim como a gente faz na escola dominical. E Pedro foi fazendo isso de tal forma que Marcos não só aprendeu a palavra, mas ele aprendeu, ele memorizou a ponto de escrever, de ser o primeiro a escrever sobre a história de Jesus. Inclusive os estudiosos da palavra dizem que Mateus e Lucas pesquisaram em Marcos para escrever os seus evangelhos. Sabe por quê? Porque Maria, mãe de Marcos, levou Marcos para aprender a palavra do Senhor da igreja. Trouxe a igreja para casa, como a gente está tendo que fazer agora na pandemia, principalmente aqueles que não retornaram ainda à igreja. Aqui na sede nós estamos tendo duas opções. Nós temos EBD online e nós temos EBD presencial já. Mas Maria fez isso. E foi agraciada com seu filho, sendo um grande homem de Deus. Escolha priorizar a palavra de Deus. Seja na tua casa, ensinando aos teus filhos. Seja trazendo os seus filhos para aprender com os mestres que Deus levantou aqui na igreja. Priorize a palavra do Senhor. E se tem dificuldade, irmãos, às vezes a gente não tem um costume, e a gente tem dificuldade de vir, por exemplo, para a EBD, eu quero falar de duas palavras rapidinho com vocês. Hábito e disciplina. Hábito e disciplina. Se você tomar a decisão de ir para a EBD, você vai precisar dessas duas palavrinhas para te ajudar. Os estudiosos dizem que 40% do que a gente faz no dia, pastor Davi, são hábitos. Apenas 60% a gente realmente toma a decisão de fazer. Mas 40% a gente faz por hábito. Mas o que é isso? O que é hábito? É aquele comportamento que começa com escolha. Eu escolho ir para a escola dominical, por exemplo. Mas se torna um padrão quase inconsciente. Faz parte de você. Se torna tão forte que se você não faz, você sente falta. Por exemplo, se você tem um hábito de vir à escola dominical e você não vem, parece que não teve domingo. Parece que em semana emendou na outra e faltou o domingo no meio. Isso é hábito. Vou dar um exemplo. Meu filho Gabriel, quando tinha 9 anos, como eu já disse, eles foram criados na escola dominical, e quando ele tinha 9 anos, eu fiquei 2 semanas sem ir para a escola dominical. Viajei, atendi um convite, e eles não foram. Ismael me levou, e eles não foram. Aí Gabriel virou para mim e falou assim: minha mãe, o que está acontecendo? Nunca mais. Olha a expressão de quem tem hábito, e 2 semanas parece nunca mais. Olha a hipérbole. Nunca mais nós fomos à escola dominical. Porque tinha hábito, porque tem hábito. Isso é hábito. Mas para criar o hábito, a gente precisa da disciplina. Para modificar um hábito que a gente tem, trocar, por exemplo, que tem o hábito de ir para a feira domingo de manhã, trocar pelo hábito de vir primeiro à escola dominical, precisa de disciplina, de autodisciplinar, de controlar seu comportamento, de se obrigar mesmo a fazer isso até se tornar um hábito. Se autodiscipline para fazer o que é importante para a sua família e para a sua vida. Se autodiscipline para estudar a palavra do Senhor. Gente, não é fácil. Nessa pandemia, eu acordei todos os dias como se eu viesse para a escola dominical. Meus filhos, todos os domingos, foram acordados da mesma forma. E nós fomos para a EBD online. Porque eu não queria perder o hábito, porque eu levei a vida toda construindo com eles. Hábito também se perde se a gente deixar de se disciplinar.
Temos que ter disciplina para aprendermos do Senhor. Estudar a palavra do Senhor nem sempre é fácil, mas precisamos de disciplina. Nos autodisciplinemos. E para quem deseja se autodisciplinar, vou rapidinho citar algumas estratégias. Coloque a EBD como meta. Eu vou. Não deixa, não perca, não tire isso de vista. Se organize e se prepare, se discipline no sábado. Deixa a roupa bem bonitinha, já pronta. Deixa o almoço quase pronto. Se discipline. Quando surgir programação domingo de manhã, tente mudar a data. Tente reorganizar. Tente ir depois da EBD. Em alguns momentos, abra mão de programações. Já abri muitos. Em outros não tem como e a gente também deseja e precisa de outras programações. Vá, mas não deixe isso virar uma rotina. Quando o hábito está consolidado, tudo fica fácil. Aí a gente, por exemplo, se eu tenho o hábito de ler a Bíblia todo dia de manhã, isso está consolidado. Mas mesmo assim, a gente tem que se autodisciplinar e ficar sempre atento para que esse hábito não seja perdido. Gabriel vai me matar, mas eu vou dar outro exemplo dele. Olha, na adolescência, poucos anos atrás, o que aconteceu? Gabriel estava cheio de atividades no domingo. Meu colega combinou isso, vamos ensaiar isso para a formatura. Era tanta coisa de domingo de manhã. E eu só de olho. E eu falando, Gabriel, domingo de manhã é dia de EBD. Vamos corrigir isso, vamos corrigir isso. Quando foi um dia, ele viajou no sábado. E chegou, e era uma atividade da igreja. Foi com um grupo da igreja. Chegou 2 horas da manhã dessa festividade em outra cidade. Aí, sabe o que aconteceu? De manhã acordei Gabriel para ir para a escola dominical. Ai, mãe, tô com sono. Levante, senão você não viaja nunca mais. Ele tomou um susto. Fui radical. Em alguns momentos, quando a gente vê que o hábito pode ser perdido, a gente é radical. Não todas, tem vezes que eu deixo dormir. Quando precisa, eu deixo, sim, às vezes. Mas dessa vez eu fui radical. Ele veio para a EBD, dormiu a tarde toda, pronto. Se é dormir de manhã, que tem te colocado longe do ensino da palavra do Senhor, deixe para descansar à tarde. Mas põe o hábito, se discipline para frequentar a EBD. Agora, para finalizar, eu só quero dizer para vocês que aprender a palavra do Senhor é um privilégio. É um presente. É uma oportunidade maravilhosa. Não desprezemos, irmãos. Não desprezemos isso. Tem um salmista, vou falar para vocês do meu salmo favorito. Tem um salmista que ele ama tanto a palavra de Deus. Ele é tão apaixonado por estudar, por aprender a palavra do Senhor, que eu falo isso com convicção. Se ele vivesse em nossos tempos, ele frequentava a escola dominical todo domingo. Porque ele queria aprender a palavra do Senhor. E eu vou falar algumas coisas que esse salmista dizia e peço que vocês pensem sobre isso. Que possamos desejar como o salmista desejava. Salmo 119, no verso 6, ele diz: recrear-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Ele está dizendo: Senhor, tua palavra é meu prazer, é minha alegria. Eu não vou esquecer dela, não. É a minha diversão, eu me recreio nela. No verso 68 ele diz: tu és bom, Senhor, tu faz o bem. Então ensina-me os teus estatutos. Ele quer aprender, ele deseja, ele pede isso ao Senhor. Aí no verso 73 ele diz assim, dá-me inteligência, Senhor, para entender os teus estatutos. O que estava sendo ensinado a ele, ele queria aprender a palavra de Deus. Ele pede ao Senhor condições para isso. No verso 96 ele diz: tenham visto fim a toda perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Ele: olha, Senhor, eu tenho olhado para tudo que parece ser perfeito, e tudo tem fim. Mas os teus mandamentos, a tua palavra se aplica a tudo. Por isso que no verso 92 ele diz: se a tua lei não for a minha recreação, o meu prazer, a minha delícia, eu teria perecido na minha angústia. Pois é a tua palavra, é aprender a tua palavra, é saber a tua palavra que me faz permanecer firme. Aí ele diz assim, acho que eu pulei um, mas tudo bem. Ele diz assim, 167, o último: a minha alma tem observado os teus testemunhos. Aí ele diz assim, amo-os
excessivamente. Eu amo a tua palavra, eu quero aprender, eu quero me deliciar nela, ela é meu prazer, ela é minha alegria no momento de aflição, ela é que me dá força, ela é que mostra o caminho, eu quero aprender, eu quero estudar a tua palavra. Que possamos ter o coração deste salmista, que possamos amar a palavra do Senhor, desejarmos ardentemente a palavra do Senhor, que estudar a palavra do Senhor seja o nosso prazer, que estar com os irmãos juntos estudando seja o nosso prazer, que estudarmos sozinhos em nossa casa seja o nosso prazer, seja a nossa prioridade, que a palavra do Senhor seja a nossa prioridade, a prioridade de cada professor, de cada líder de EBD, de cada irmão, de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada obreiro, de cada pastor, que a palavra do Senhor seja a nossa prioridade. Amém.